que você não pede a Deus para restaurar sua visão? Sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos, Pai do Senhor, Pastor Jonias. Lição 8, direcionada para o dia 19 de fevereiro de 2017, a temática: Josué lidera uma geração conquistadora e cheia de fé. O texto áureo: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Verdade aplicada: viver pela fé, além de desfrutar do sobrenatural, é adquirir respeito e honra diante daqueles que nos assistem. Os objetivos da lição: estudaremos acerca da transição da nova geração e de como o Senhor era com eles. Veremos como Josué liderou o cerco e como foi obediente à estratégia divina. Aprenderemos acerca da veracidade da palavra e os efeitos advindos do milagre. Os objetivos aqui, colocados pelo comentarista, não no infinitivo. É um pouco ignorado isso, os objetivos estabelecidos sem o verbo no infinitivo. Porém, vamos considerar aqui estes objetivos. Texto de referência: Josué 6, 10, 16 e 20. Meu irmão internauta, a geração liderada por Josué era guerreira, conquistadora e cheia de fé. A tomada de Jericó apresenta aquele momento em que nossas vidas alcançam o nível exigido por Deus para as grandes realizações. Mesmo porque entrar em Jericó, em Canaã, significa ter vida vitoriosa com Deus. Nesta lição, vamos aprender a lição da geração de Josué, uma geração orientada pelo Senhor, nesse primeiro ponto. E o fato da derribada dos muros de Jericó, de 6 metros de espessura por 9 de altura, provocam polêmica entre os arqueólogos, cientistas, que não sabem como os muros de Jericó ruíram. Mas a Bíblia, ela diz, pela fé. Hebreus 11:30. Vamos ver isso? Influenciados pela fé. No ponto 1.1, no ponto 1.2, o general e suas estratégias. 1.3, de glória em glória. Influenciados pela fé. Após atravessar milagrosamente o Jordão, Josué tem uma nova missão: conquistar a fortificada Jericó, uma cidade de importante comércio. Jericó era humanamente intransponível. Seus habitantes tinham a sensação de segurança. Ninguém poderia conquistá-la. Era o que estava na cabeça deles. Mas algumas coisas fizeram a diferença para que Israel conquistasse. Josué tinha uma promessa, acreditava nela e conduzia sua geração a crer nisso. A fé foi elemento fundamental. Uma cidade tão fortificada, de muros potentes, conforme vos disse, de 6 metros de espessura por 9 de altura, muito fortificada. Os seus habitantes estavam certos de que essa cidade jamais seria destruída. Tamanha era a sua fortificação. Eles tinham a sensação de segurança absoluta. Mas a fé abre as portas, a fé derriba muralhas, a fé fecha a boca de leões, a fé abre águas, a fé derrota os inimigos, influenciados pela fé. O general e suas estratégias. Josué se tornou um grande guerreiro e estrategista. E como todo guerreiro bem-sucedido, ele poderia confiar em suas experiências de guerra. Porém, antes de pelejar contra Jericó, recebe a visita
de um homem. Nas campinas de Gilgal, nas campinas do Jordão, perto de Gilgal. Josué vê um homem com a espada desembainhada e pergunta, até certo ponto confuso: és tu um dos nossos inimigos? Ele diz: não, Josué, não sou teu inimigo, mas vim como príncipe do exército do Senhor. Descalça os pés, porque tu já estás pisando em terra. Ele tinha ali um grande incentivo, uma motivação, que Deus estava com ele. E agora, este príncipe do exército do Senhor lhe dá as estratégias. Que ele deveria rodear a cidade 7 vezes, que ele deveria ficar calado com o povo, na hora certa deveria gritar, as buzinas, 7 buzinas, 7 sacerdotes, deu todo o encaminhamento para Josué. O general tinha suas estratégias, mas seguiu as estratégias de Deus. Aleluia! O que você está seguindo? Está seguindo seus caminhos próprios, está seguindo a sua própria sapiência, seguindo aquilo que você aprendeu, ou você está na dependência de Deus? Quando nós estivermos na dependência de Deus, Ele é o general maior, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele tem as estratégias certas para nos dar a vitória. De glória em glória. A nova geração, liderada por Josué, passou por uma transição. Eles deixaram de conviver com a provisão de Deus no deserto. Saem da posição de receber provisão e passam a conquistar a conquista da terra, a terra prometida. Do mesmo modo, acontece na vida cristã. Devemos viver as etapas necessárias e conquistar os novos desafios que o Senhor coloca diante de nós. Aleluia. E nós temos aí um registro em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O nosso Deus requer de seu exército obediência, sensibilidade à sua voz, firmeza e santidade. Está aí, basta isso e nós vamos de glória em glória. Quantos momentos são difíceis, quando as muralhas são potentes, quando os inimigos se levantam, quando há tanta confusão, quando parece tudo eclipsado, nós, tendo a confiança em Deus, seguindo o seu plano, obediente à sua palavra, nós vamos ter maiúscula vitória, porque o Senhor é o nosso general. Aleluia. O preparo sempre vem antes da vitória. Josué teve fé na estratégia que havia recebido do Senhor, e seus liderados também não deixaram a desejar. Cataram suas ordens de visão. Josué recebe ordens do príncipe do exército do Senhor, e os seus liderados acatam as ordens. Aqui nós temos no ponto 2, 3 subpontos: as sábias orientações de Deus, tempo de andar calado, tempo de gritar. Saiba que há tempo para tudo. As sábias orientações de Deus, está aqui no ponto 2.1. Eles deveriam rodear a cidade uma vez durante 6 dias, e 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de carneiro, deveriam seguir adiante da arca. Isso durante 6 dias. No 7º dia, a cidade seria rodeada 7 vezes, e depois os sacerdotes tocariam. Quando a tocassem, somente nesse dia, o povo daria um grande grito. Era esse grito, juntamente com o sonido da buzina de carneiro, que faria com que os muros viessem abaixo. O que parecia loucura se tornou realidade, e sem qualquer tipo de explosivo, os muros implodiram. Josué não tinha material bélico, vindo do Egito, uma ex-massa de escravos, sem experiência militar até certo ponto, não tinha material bélico especializado, não tinha todo um grande preparo militar, mas seguiu as sábias orientações de Deus. Quando nós seguimos as sábias orientações de Deus, não tem poderio bélico, espiritual,
militar que possa nos destruir. Nós estamos na égide do sábio orientador, aquele que é Senhor dos exércitos. Nós somos blindados. E Josué aqui com o seu povo estava blindado pelas sábias orientações de Deus. Ele disponibilizou um príncipe do seu exército para falar nas campinas do Jordão, perto de Gilgal. Aleluia! O Senhor tem falado contigo. O Senhor tem te dado as orientações através da sua palavra. É só seguir, meu caríssimo internauta, meu irmão que está ouvindo este vídeo. Siga as orientações sábias de Deus. Tempo de andar calado. Fecha a boca. Se Deus mandou fechar a boca, fecha. Deus mandou abrir a boca, abre a boca. Há tempo para tudo. Caminhar em círculo não era novidade para essa geração. Afinal de contas, eles andaram vagueando no deserto 40 anos. Só que agora era diferente. Deus disse que lhes daria aquela terra. E está em Josué capítulo 6, verso 2. O caminho da conquista exigia paciência, disciplina, silêncio. Você não pode contar as estratégias, contar pontos para o inimigo. A ordem do Senhor era para rodearem um ato insano na visão dos habitantes de Jericó. Eles estão doidos. Rodear a cidade. Fortemente muraram. 6 por 9, como é que pode? Mas andar com Deus é assim, é estar disposto a seguir suas instruções em nome da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Aliás, aí é a galeria dos heróis da fé, porque Deus pede silêncio. Às vezes, o segredo de grandes vitórias é não anunciar em público aquilo que Deus nos revela no oculto. Sansão, se Sansão tivesse atendido para esse detalhe, jamais teria perdido sua força. Ele só foi derrotado porque falou que não devia. Está registrado em Juízes capítulo 16, 15 a 20, revelando a uma mulher filisteia o segredo da sua vida. Ponto 2.3, tempo de gritar. Bom, quando chegar o tempo, aí sim, Josué foi sábio e instruiu o seu povo a gritar no tempo certo. Josué capítulo 6, verso 10. Existe o tempo de rodear, o tempo de calar e o tempo de gritar. Temos aí Eclesiastes capítulo 3, verso 6. Tempo para tudo. O estupim da derrota de muitos homens foi falar antes do tempo. Está aí, meu irmão, a lição. Existem estratégias que são pessoais e não podem servir de modelo para outras pessoas. Não revela o segredo. Deus é pessoal e para cada evento ele atua de maneira diferente. Ele disse que seria com Josué como foi com Moisés, mas o milagre do Jordão, por exemplo, foi diferente do milagre do Mar Vermelho. Com Jericó, Deus usou uma estratégia diferente, porque desejava testar a paciência e a fé do povo. Josué sabia que chegaria o dia da vitória, aleluia, e incentivou o povo a esperar o momento certo da comemoração. A nossa hora também vai chegar, é só esperar com fé. Romanos capítulo 8, 24 e 25. Tempo de gritar. Quando chegar o momento certo, se vai gritar. O grito será uníssono, quer dizer, toda a multidão. O grito será no momento certo. O grito será juntamente com o soar das buzinas. 7 sacerdotes tocarão as buzinas de chifre de carneiro. E aí vai acontecer a derrubada dos muros. No ponto 3, lições práticas acerca da fé. A ciência e a arqueologia relutam em fornecer uma resposta plausível para a queda das muralhas de Jericó. A Bíblia é muito clara. Pela fé caíram os muros de Jericó. É a fé que faz ruir. E aí está em Hebreus 11:30. A fé nos faz ver o invisível, crer no incrível e realizar o impossível. A fé é que faz
tudo isto. A fé movimenta toda a maquinaria da espiritualidade e da vitória. Vamos lá, ponto 3, o poder da palavra. A palavra tem poder mágico. 3.2, a obediência à palavra, obedecendo à palavra. 3.3, os efeitos de um grande milagre. Vamos lá. O poder da palavra. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Josué capítulo 6, verso 1. Mas dentro dos muros até o próprio inimigo já sabia que a derrota era certa. A notícia tinha corrido. 3 milhões de pessoas no deserto. Tinha passado pelo Mar Vermelho, tinha aberto as águas, não correu a notícia. Passou pelo Jordão, correu a notícia. O povo estava acampado em Gilgal, tinha feito todo um procedimento na obediência a Deus, um povo que estava obediente, tinha celebrado a Páscoa, tinha feito a circuncisão, todo um processamento de santidade na obediência à palavra. E essa palavra tinha poder de detonar com os inimigos. 3.2, a obediência à palavra. Não é só ouvir a palavra. A vitória deveria ser precedida de um ritual em forma de culto, e havia um conjunto de obrigações que incluía o número 7. O número 7 é o número de perfeição, é o número de Deus, perfeito, símbolo da perfeição de Deus. Deveriam ser 7 sacerdotes. Estes deveriam conduzir 7 buzinas de chifre de carneiro. Ao 7º dia, eles rodeariam a cidade 7 vezes. Após tocar as buzinas, o grito e a vitória. O que seria mais difícil para aquele povo? Ficar calado e esperar o tempo de gritar, ou manter a fé para cumprir esse ritual, acreditando que tudo aquilo tinha um propósito. Eles cumpriram cabalmente as instruções divinas. O muro caiu e eles tomaram a cidade. Está em Josué capítulo 6, verso 20. O segredo foi a obediência. Você está obediente? Está seguindo? Ouviu a palavra e está obediente à palavra? Se você estiver nessa condição, saiba que a sua vitória é certa. 3.3, os efeitos de um grande milagre. Com a queda de Jericó, os pequenos reinos vizinhos ficaram muito atemorizados. Israel se tornou uma ameaça que procedia do deserto. Eles vinham do deserto. A fama de Josué como chefe de exército cada vez mais aumentava, não apenas pelas suas qualificações militares, mas, sobretudo, porque Deus era com ele por onde andava. Como eu disse, eles não tinham experiência militar, não tinham material bélico, não tinham um grande exército, não tinham especialização em guerra, nada disso, mas confiava no Senhor. O que fazia a diferença? Por exemplo, Josué, dentre todos os homens, o que fazia a diferença? Em primeiro lugar, era a confiança que as pessoas tinham em saber que Deus era com ele. E depois a veracidade de sua palavra, acreditava em milagres. Josué avançou e Israel foi temido por essas qualidades. Se a nossa geração deseja alcançar grandes feitos e avançar, deve então trilhar por este mesmo caminho. Aleluia. Meu irmão internauta, a geração de Josué não foi vencedora em tudo. É lógico. Eles sucumbiram diante de Ai, uma pequena cidade, por causa do anátema, aquilo que era indevido, amaldiçoado, estava no meio deles, ali naquele local, naquela cidade. A santidade lhes abriu a porta das
grandes conquistas. Veja bem que o povo se preparou conforme os ditames do Senhor, havia celebrado a Páscoa em Gigal, havia feito a circuncisão, e todo um preparo, havia santidade. E agora entrou o anátema. Você está às vezes a fazer perguntas: o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? A santidade se esvaiu como fluido de um gás nobre? Enquanto seguiam pela fé, tudo dava certo. Até que o pecado entrou no arraial. Não seria essa a causa de tantos fracassos em nossa geração? Ministérios fracassados, pessoas que não têm força para desenvolver nada. E aqui a lição nos deixa claro que nós precisamos rever conceitos e exercitar nossa fé. E obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou deixar questionário. O tempo se esvaiu. Mas você pode pausar o vídeo e catalogar aqui as amor. Jesus, por seu favor, lá do céu te ver.